cada dia vir para a igreja e ir trabalhar, a esperança da salvação que você tem no Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11. Vamos ler alguns versículos, eu vou falando para você quais. Nós vamos ler o 1, o 6, o 23 até o 30. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 23 ao 30. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Amém? Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, Tua palavra foi lida, ó Deus. Boa parte da história desses heróis da fé, desses servos Teus que realmente confiaram, creram e fizeram proezas. O Senhor fez proezas através da vida deles. E nós também, ó Pai, possamos ter essa audácia, possamos ter essa fé de arriscar, desfazer, de saber que o Senhor trabalha ainda hoje, de saber que o Senhor continua trabalhando e que o Senhor tem um plano e que o Senhor está movendo a igreja para um novo espaço, para um novo patamar, para um lugar de mais bênção, para um lugar de maior comunhão. Pai, nós cremos fielmente que há de vir um novo avivamento para a igreja na terra, Pai. E nós esperamos, ansiosos por fazer parte desse grande avivamento. Prepara-nos, ó Deus, leva-nos também nesse avivamento, para que nós possamos ser transformados pelo Teu poder. Agora, ó Deus, eu lhe peço, tem misericórdia de mim que sou falho, fala através de mim, e que cada um possa ouvir e entender de acordo com a sua necessidade. Abençoa-nos com a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, como os irmãos puderam perceber, hoje nós, na leitura diária, na leitura devocional que está no boletim, era o mesmo texto, né? Hebreus 11. Nós vemos alguns versículos lá e alguns versículos aqui. Hebreus 11 é o livro que fala da fé, fala dos heróis da fé, desses personagens que realmente exercitaram a sua fé. Nós vimos alguns deles aqui, nós podemos nos mirar nestes, para que nós também possamos crescer. Ainda estamos, irmãos, trabalhando sobre santificação. O nosso tema do ano qual é? Buscando a santificação, não é? E nós vamos nessa caminhada, até quando Deus quiser nos levar nela. Quando estivermos prontos, Deus irá nos dar uma nova direção. Para ser santo, separado e ter essa santificação e essa intimidade com Deus, é preciso crer que Ele existe. É preciso ter fé. Nas 2 últimas semanas falamos sobre Elias. Quanta fé! Vai para a beira daquele riacho lá em Querite. Lá os corvos vão te sustentar. E assim foi por um tempo. A chuva já não vinha mais, o riacho secou. E agora, ó Elias, vai para aquela terra assim assado, e procura lá uma viúva. E fica com ela. Elias vai atrás da viúva, a viúva falou, lá em casa só tem um restinho de azeite, um pouquinho de farinha, que eu vou fazer um último bolo para mim e para o meu filho. Para que a gente coma, espera a morte chegar. Elias falou, não, nada disso, não preocupe. Vai lá, faz o bolo, mas traz um pedaço primeiro para mim. Porque o Senhor Jeová falou que não vai faltar o azeite
e não vai faltar farinha. Amém, irmãos? Elias acreditou? Sim. Teve fé? Sim. E a viúva também. A viúva não duvidou. Foi o que ela fez e viveu 3 anos ali. Então Elias volta, ele só, para enfrentar 450 profetas de Baal. Num espetáculo que Deus fez no alto daquele monte. Nós falamos disso semana passada. Homem de fé. A Bíblia ensina, e nós lemos, Hebreus 6, o justo viverá pela fé. O salvo viverá pela fé. Aquele que for honesto, justo, aquele que é purificado, que não tem pecado, vai viver pela fé. É pela fé, irmãos. Se não for por ela, nós somos enfraquecidos e vamos cair. É pela fé no que está escrito nesse livro. Aliás, eu vou abrir alas aqui e mostrar para os irmãos que eu comprei uma Bíblia nova, irmãos. Por que, pastor? O senhor comprou uma Bíblia nova, a sua era nova. É porque essa aqui é grande e pesada, irmão. Se for preciso da gente bater, mas dá um retorno mais rápido. Irmãos, mas Elias é um homem de fé e nós precisamos repetir aquilo que aprendemos com ele. Um homem de fé, uma mulher de fé. Viver pela fé é ter a certeza daquilo que esperamos. O texto de Hebreus nos diz claramente. É acreditar que Deus pode. Deus pode tudo. Deus pode todas as coisas. O seu Deus é o Deus do impossível. Ele faz o milagre acontecer, irmãos, ainda hoje. Quem aqui acredita em milagre? Levanta a mão. Amém. Vou abrir um parênteses, vou te contar mais um. Tem um pastor batista muito conhecido, pastor Pascoal Piragini, primeira igreja batista de Curitiba. Todos os preletores daquela conferência tiveram um momento de 1 hora para responder perguntas. O doutor Piragini falou, eu não vou responder perguntas de ninguém. Quem quiser vir para a minha sala, nós vamos fazer um momento de oração, vamos fazer um momento de cura. Aquilo que está no seu coração, que te perturba, a sua tristeza, aquilo que te tira a paz. Nós vamos orar por você. A sala encheu. Mais pessoas queriam entrar e não cabia mais. E várias pessoas foram à frente, confessaram os seus problemas, as suas lutas, os seus traumas, as suas dificuldades, as perseguições que vinham sofrendo. E grupos de orações foram montados. E houve um mover muito especial ali. Deus tinha algo especial naquela tarde. Uma irmã foi à frente aos prantos. Chorava porque tinha sido mal sucedido em 2 casamentos. E um desses casamentos, o marido simplesmente pegou o filho e sumiu com o filho. Ela não sabe onde o filho está. Ela disse que entendia que ele amava o filho demais. E é só por isso. E ela nunca quis ir atrás da polícia porque não queria separar o pai do filho. Não queria problemas para o pai. Mas sentia muita falta do filho. Essa irmã na frente em lágrimas, chorando e dando seu testemunho, e as pessoas orando. E houve aquele mover, e as pessoas preocupadas e sofrendo com a dor dela. Uma mãe que almeja ver o filho. De repente eu ouvi uma voz falando assim, qual é o nome do seu filho? Ela não ouviu. Aí perguntou de novo, pastor, qual é o nome do filho dela? Ela falou, meu filho é Felipe. Essa pessoa que perguntou, essa irmã que perguntou, tirou uma foto da bolsa. Está aqui a foto do seu filho. Foi para frente, levou a foto para ela. Ela foi para a conferência para ouvir, para aprender. O pastor Piragini foi tocado por Deus para criar aquele momento de oração. E essa mãe reencontrou seu filho. Amém, irmãos? Deus faz milagres hoje. Deus opera ainda hoje. Acredite. Põe os seus problemas diante de Deus e tenha fé que Ele vai resolver. Não importa se é uma doença, não importa se é um problema financeiro. Não importa. Põe a sua dificuldade, a sua dor, o seu sofrimento diante de Deus. Foi uma coisa fantástica, espetacular, e nós não conseguimos pegar detalhes. Como que aquela mulher sabia onde estava o filho dessa outra, se é ela que está com o filho dessa outra irmã. Cada uma mora num estado diferente, mas o fato é que a foto foi levada, confirmada, era o filho dela. Os pastores das duas estavam presentes, e aí já estão trabalhando para que essa mãe possa voltar a ver o filho. Ela recebeu notícias de que o filho estava em paz, com saúde. Amém, irmãos? Ela saiu dali super abençoada, com paz no coração. E o Deus que ela serve é o mesmo Deus que nós servimos. É o Deus vivo, irmãos. Nosso Deus é vivo. E tudo que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Da mesma maneira. Basta que você tenha fé. Basta que você creia. Amém? Deus tem feito milagres aqui na nossa igreja. Perdão, irmãos, nós estamos testando o aparelho, por isso que deu a microfonia. Deus tem feito milagres aqui, irmãos.
Tem casais aqui que estão sendo abençoados com documentação. Casos que pareciam assim impossíveis, Deus tem transformado. Porque Deus quer, quando você se prepara, quando você tem fé, Deus quer fazer. Deus tem o melhor para você. Amém? E não é porque aqui nessa igreja não, é porque as pessoas têm fé. Se elas estivessem em outra igreja também, com fé, Deus também faria. Eu não estou fazendo proselitismo. Não estou falando da igreja em si. Estou falando da fé que as pessoas têm. Creia. Acredite que o milagre vai acontecer. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo dizendo, já passei fome, já tive fartura. Já sofri assim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver pela fé é acreditar que Deus existe e que interage conosco. Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam, irmãos. Deus recompensa aqueles que têm fé. Não basta saber que Deus existe, é preciso crer. Existe uma diferença, irmãos, entre saber que Deus existe e crer que Deus existe, que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que confiam nele. Deus interage conosco diariamente, mesmo quando você não vê. A proteção no trânsito, você achou que você quase bateu naquele carro, mas que você foi esperto o suficiente, o freio funcionou. Não, meu irmão, devia ter muito anjo ali segurando aquele carro. Deus intervém o tempo todo, interage o tempo todo. Deus sabe de tudo que se passa em nossas mentes, nossas preocupações mais íntimas. Como eu compartilhei com os irmãos, daquilo que Deus colocou no meu coração sobre meu filho. Deus conhece você perfeitamente. Purifique-se, confesse o seu pecado, deixe Deus trabalhar na sua vida. Prepare-se para esse novo avivamento que vai acontecer. Não posso te dizer quando, mas vai acontecer. Deus colocou isso no meu coração já há algum tempo atrás. E nessa conferência que vieram pastores de longe, lá do Brasil, tão ocupados por lá, vieram falando a mesma coisa. As igrejas estão sendo preparadas para um novo avivamento, uma transformação, o mover de Deus. Que Deus fará nesse último tempo, irmãos. O mundo tem caminhado cada dia mais perdido, rumo ao inferno, rumo à perdição. Deus há de fazer algo. Viver pela fé é ter a certeza de que a salvação virá. Ô glória! Tem certeza que a salvação vem para você, meu amigo? Tem certeza, meu irmão? A salvação virá, está em Jesus Cristo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, tem que crer nisso. Porque somos salvos pela graça por meio da fé. A fé em Cristo, a fé que Ele veio, que Ele morreu e ressuscitou e que vai voltar para buscar a igreja. É essa fé que nos mantém de pé. E essa fé é a garantia da nossa saída com Ele. Seremos salvos por causa da nossa fé. Mas você tem que crer. É preciso crer para receber. Cristo morreu para que nós sejamos salvos. Eu e você. Mas eu preciso crer. Às vezes esse acontecimento está tão distante. 2000 e tantos anos atrás. Que parece assim opaco. Mas é real, irmãos. É por isso que nós celebramos a ceia todo dia, todo mês. Para manter viva na nossa mente a volta de Jesus Cristo. O sacrifício que Ele fez. Tenha fé que a salvação virá. Viver pela fé nos leva a ter paz. Tendo sido justificados, ou seja, feitos justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A fé nos justifica, nos faz justos, sem pecados, limpos. Creia que Deus pode te perdoar. Creia que Deus vai te perdoar. Os nossos pecados nos separam de Deus. Isaías 59:2 fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas uma vez justificados, podemos ter paz com Deus e nos relacionarmos com Ele sem barreira. Creia que é possível. Creia que você pode ser íntimo de Deus. Faça amizade com o Espírito Santo. Faça amizade com o Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Você pode ser amigo do Espírito Santo, ter intimidade com Ele. Ou você pode também apagá-lo, extingui-lo da sua vida. Paulo exorta, não extingais o Espírito.
O Espírito Santo também é Deus. É o Deus que ficou conosco, é a parte de Deus que permaneceu. O que é que Jesus Cristo disse? Vou para que Ele venha, porque se eu não for, Ele não virá. O Espírito Consolador é o Espírito Santo, irmãos, responsável pela condução da obra aqui, pela conclusão dessa obra aqui. É Ele que convence o pecador do pecado, é Ele que faz a obra. Salmo 127, tudo é pelo Senhor, é Deus que faz. E o Espírito Santo está aqui encarregado disso, de construir a igreja, de preparar o povo, de convencer o pecador do pecado. Mas nós temos uma parceria nisso. Precisamos trazer as pessoas aqui para ouvir. Precisamos falar do amor de Deus. Precisamos falar da salvação. Precisamos falar da perdição. Precisamos falar da importância da fé para que a pessoa seja salva. Ser amigo do Espírito Santo. Purifique-se. Convide o Espírito Santo para encher a sua vida. Não apague o Espírito Santo na sua vida com as suas atitudes, com os seus pecados. Viva uma vida digna, pura, justa, para que o Espírito Santo possa fluir através da sua vida. Viver pela fé é estar protegido dos ataques de Satanás. Efésios 6,16. Usem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé é o que nos protege, irmãos. Quando Satanás lança a flecha da dúvida, a fé te faz ter certeza de que Deus existe, que Jesus virá para te salvar. Quando Satanás joga aquelas questões para dividir, Deus te dá a paz para superar. Satanás quer trazer dúvidas, incertezas, medo, insegurança, desconforto. Mas a fé te mantém firme, a fé te mantém forte, a fé te mantém firmado. Cuide da sua fé como se cuida de uma planta. Cuide da sua fé a cada dia. Leia a palavra. Ah, pastor, mas está difícil para entender a Bíblia. Tem várias linguagens. Procure uma linguagem mais simples. Ah, pastor, não tenho condições de comprar uma Bíblia. A igreja te dá uma Bíblia. Pode falar com o pastor. No site da igreja tem um link onde você pode baixar uma Bíblia no seu computador de graça, ou você pode ler a Bíblia diretamente na internet. Pode colocar um link no seu telefone. São 22 línguas diferentes. Várias versões diferentes. Hoje não há desculpa para não se ler a Bíblia. Invista na sua fé. Invista. Creia. Creia que Deus está regendo a obra dele. Creia que o fim virá. E um dia você vai prestar contas a Deus. Daquilo que você fez e também daquilo que você não fez. Viver pela fé é viver feliz em um mundo condenado e triste. Viver pela fé é ter paz em um mundo em guerra e cheio de perturbações. Viver pela fé é ter a certeza de que dias melhores virão. Viver pela fé é ter a certeza de que quando a vida acabar, iremos para o céu com Cristo. Amém? Você vai para o céu com Cristo? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você neste momento. Vasculhe a sua vida, veja como está a sua fé. Veja como anda a sua fé. Será que a sua fé tem vacilado? Será que você tem tido medo? Será que você tem tido insegurança? Você tem usado o escudo da fé para se proteger? Satanás quer te desanimar, Satanás quer te destruir. Exercite a fé. Leia a Bíblia. Venha para a escola bíblica dominical. Domingo às 6 horas da tarde. Nós estaremos criando, se Deus quiser, outros núcleos de estudo bíblico durante a semana. Talvez você não possa estar aqui na quarta-feira. Nós vamos criar outros grupos para que você possa estar presente. Mas busque, faça tudo para exercer a sua fé. Para que a fé cresça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não agradamos a Deus, nós não receberemos a salvação. No final da vida só tem 2 portas, céu e inferno. Os que têm fé e os que praticam a sua fé entrarão na porta dos céus. Mas aqueles que não têm fé, não praticam, não exercitam a fé, nunca aceitaram Jesus Cristo como Salvador, esses serão condenados à porta do inferno. O inferno é um lugar triste, de dor, de sofrimento, de ranger de dentes, de muita perturbação. Jesus Cristo te oferece hoje a salvação. Jesus Cristo coloca diante de você hoje o céu. Você gostaria nessa noite de aceitar Jesus Cristo,
de receber o céu como morada eterna, gostaria de assumir um compromisso com Jesus Cristo, levantando a sua mão e dizendo: Senhor, eu aceito a tua presença na minha vida, eu convido para morar na minha vida. Alguém nessa noite gostaria de aceitar o Senhor Jesus Cristo? Como eu sempre digo, o amanhã não existe. E talvez ele nem venha a existir. Não deixe para depois o que se deve fazer agora. Alguém gostaria de experimentar essa fé? Gostaria de experimentar esse contato com Deus? Essa experiência de paz, de salvação, mesmo passando por tribulações? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Tua palavra foi lida, foi pregada. Que o Espírito Santo complete no coração, na vida de cada um, ó Pai, este texto, este estudo, para que cada um, ó Deus, possa crescer e possa ser tocado pelo Espírito Santo, convencido, ó Deus, do seu pecado, do seu erro, da sua necessidade de transformação. Que eles possam entender que só o Senhor Jesus Cristo salva. E que se não querem receber a condenação, ó Deus, e passar a eternidade no inferno, deverão fazer um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mudar de vida, ter uma vida mais alegre, mais festiva, mais feliz, cheia de paz e segurança. Pai, acrescenta a nossa fé, abençoa-nos, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus o abençoe, irmãos. Estaremos agora ouvindo um pós-lúdio e eu vou estar na porta para te cumprimentar. Sempre, amém. Cante conosco. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre.